Se você está terminando o seu terceiro ano do ensino médio, ou até mesmo se você já terminou a escola e em 2027 você pretende estudar numa faculdade que tenha um ensino de qualidade, que seja gratuita e que não dependa da sua nota do Enem, hoje eu vim te trazer ótimas notícias. Vão começar as inscrições do Vestibular FATEC 2027, que é uma oportunidade de ouro para você. Então, ao longo desse vídeo, eu vou te contar quando vão ser essas inscrições, quanto custa a taxa de inscrições, o que você precisa já saber sobre essa prova, quando vai ser essa prova também, quem pode participar dela, entre tantos outros detalhes. Inclusive, se você não me conhece ainda, eu sou a Lilian, por aqui sempre venho trazendo informações e dicas valiosas para pessoas como você que buscam boas oportunidades na vida acadêmica e na vida profissional. Então, já se inscreve aqui no canal e vamos ao que interessa. Caso você não saiba, a FATEC é a Faculdade de Tecnologia aqui do estado de São Paulo. Ela é mantida pelo Centro Paula Souza, que é a mesma instituição que mantém as ETECs, que são as escolas técnicas aqui do estado de São Paulo, que inclusive eu também falo bastante aqui no canal. E a FATEC está presente em diversas cidades do estado de São Paulo. O vestibular da FATEC serve tanto para as pessoas que já terminaram o ensino médio, quanto para as pessoas que estão agora terminando o terceiro ano do ensino médio, pelo fato de que a prova desse vestibular vai acontecer no final do ano de 2026 e as vagas são para as pessoas começarem a faculdade em 2027. Bom, agora que você já entendeu o que é a FATEC, agora anota as datas do período de inscrições desse vestibular. Isso é muito importante. Inclusive, se você está assistindo a esse vídeo antes das inscrições começarem, você já tem uma certa vantagem em relação aos seus concorrentes, mas eu já te falo sobre isso. Então, primeira data que você precisa saber é quando as inscrições começam. Elas vão iniciar no dia 14 de setembro de 2026. E as inscrições vão até o dia 6 de novembro de 2026. Somente até as 20 horas, ou seja, até as 8 da noite. Então, por via das dúvidas, não deixa para se inscrever no último dia. Tenta se inscrever antes para você não correr o risco de perder o horário e acabar perdendo também essa oportunidade. Bom, tem uma taxa de inscrição no valor de R$90 para fazer a prova da FATEC. Porém, caso você não esteja num momento muito favorável para pagar essa taxa integral, tem um período antes das inscrições para você solicitar a redução de taxa. Esse período começa no dia 24 de agosto e vai até o dia 11 de setembro de 2026. Então essa é a fase para pedir a redução de taxa ou até mesmo a isenção de taxa no vestibular da FATEC, que tem essas duas possibilidades. E bom, as inscrições acontecem pelo site do vestibular da FATEC, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Caso eu tenha esquecido de deixar, só pedir aqui nos comentários que eu deixo o link das inscrições do vestibular da FATEC. Além disso, se você vai prestar esse vestibular e você é um candidato PCD, ou seja, uma pessoa com deficiência, tem um prazo também para você informar isso no site e solicitar o atendimento especializado. Esse prazo vai até o dia 9 de outubro de 2026. Caso você peça redução de taxa ou a isenção de taxa, você precisa comprovar que você realmente precisa desse benefício. E nesse caso, tem uma data na qual vai sair o resultado dos pedidos de redução e isenção de taxa lá no site do vestibular FATEC. Essa data é o dia 28 de setembro. Então, caso você se inscreva para redução de taxa ou para isenção de taxa do vestibular FATEC, você precisa aguardar essa data e somente a partir dessa data você consegue finalizar a sua inscrição. Para quem já fez outros vestibulares, isso é um pouco óbvio, eu sei, mas para quem está prestando um vestibular assim pela primeira vez, essa informação não é óbvia e tem muita gente que pensa que o pedido de redução de taxa já é a inscrição e com isso acaba deixando de realmente efetivar a inscrição depois que sai o resultado dos pedidos de redução e isenção de taxa. Então, resumindo, se você pedir a redução ou a isenção de taxa, lá no dia 28 de setembro, a partir das 15 horas, você precisa acessar o site do vestibular da FATEC e prosseguir com a sua inscrição. Caso você tenha conseguido a redução de taxa, vai pagar apenas a metade da taxa do vestibular. Se você conseguiu a isenção, você não precisa pagar a taxa do vestibular. E se você não tiver conseguido, você continua a sua inscrição normalmente e paga todo o valor da taxa. Agora, as pessoas que não solicitaram isenção nem redução de taxa, não precisam aguardar o dia 28 de setembro. Podem fazer a inscrição normalmente desde o dia 14 de setembro, já podem finalizar a inscrição também e já podem fazer o pagamento da taxa.
ok? Além disso, caso você peça o atendimento diferenciado para pessoas com deficiência, é muito importante que no dia 20 de outubro você confira o site do Vestibular FATEC também, porque é o dia em que vai sair a divulgação das pessoas que tiveram essa solicitação de atendimento diferenciado atendida. Porque para a tua solicitação ser atendida, você precisa enviar o comprovante, então o laudo de que você realmente necessita daquele atendimento diferenciado. Pois bem, a próxima data do Vestibular FATEC é o dia 9 de dezembro de 2026, que é quando vai sair o local de prova. Essa é uma data muito importante para todo mundo. Então acesse o site do Vestibular FATEC nessa data para saber exatamente onde você vai fazer a prova. E a prova em si, por sua vez, vai acontecer alguns dias depois, no dia 13 de dezembro de 2026, que é um domingo. Tradicionalmente, o Vestibular FATEC acontece aos domingos. A prova acontece às 13 horas, ou seja, 1 da tarde, e ela tem 5 horas de duração. Então, se você é alguém que trabalha, já conversa direitinho no seu serviço para você conseguir talvez uma folga nesse dia ou para ser dispensado mais cedo e conseguir fazer o vestibular com calma. 3 dias depois, lá no dia 16 de dezembro, vai sair o gabarito oficial do Vestibular FATEC e somente mais de um mês depois disso vai sair o resultado do vestibular. Então você vai conseguir ter tempo de curtir as ceias de Natal, o Réveillon, e lá no dia 18 de janeiro vai sair a lista de classificação geral, ou seja, a lista de todo mundo que fez a prova, com todas as notas de cada pessoa. Bom, juntamente com essa lista também já vai começar a acontecer a chamada para matrícula das pessoas que foram realmente aprovadas. E as matrículas, então, vão acontecer lá no dia 19 de janeiro de 2027. Então esse é o calendário do Vestibular FATEC 2027. Mais pra frente eu posso explicar melhor essas datas, caso seja necessário. Mas uma coisa muito importante que você precisa saber é sobre o seu preparo para essa prova. Afinal de contas, de nada adianta saber todo o calendário de um vestibular e não se preparar para esse vestibular. Então, quando se trata do Vestibular FATEC, você precisa entender que, embora ele aconteça todo em uma fase só, ou seja, num único dia, é uma prova bem completinha. Uma prova com questões e com uma redação também. Esse vestibular cobra questões de língua portuguesa, matemática, biologia, química, física, história, geografia, inglês e também questões de raciocínio lógico e questões multidisciplinares que te exigem os conhecimentos gerais desenvolvidos durante o ensino médio. Então, é um vestibular que exige um certo preparo, além de ter a redação, que também é muito importante, que é decisiva para a sua nota final. E justamente por isso, eu recomendo que você utilize o Plano de Estudos FATEC para Desesperados nos seus estudos para o vestibular da FATEC. Nesse plano de estudos, embora o nome seja plano de estudos, você não tem apenas uma lista do que você estudar em cada dia. Na verdade, você também tem as explicações desses conteúdos, de um jeito muito prático, muito objetivo, muito direto no que a FATEC cobra, de forma que você não tenha que passar muito tempo por dia estudando. Além disso, o plano de estudos FATEC para Desesperados também conta com resoluções comentadas passo a passo em vídeo, de forma que você entenda exatamente como é a prova da FATEC, como resolver as questões dessa prova. E isso também te ajuda muito a desenvolver o raciocínio e a interpretação de textos para acertar as questões. Não é à toa que tantas pessoas já foram aprovadas na FATEC usando esse plano de estudos. E ele também conta com um guia completo de redação. E eu falei que quem está aqui antes das inscrições começarem tem uma certa vantagem. Isso porque o plano de estudos FATEC para Desesperados está com desconto. Ele é um plano de estudos que custa mais de R$300 e ele está na promoção por menos de 200. Tem o link na descrição desse vídeo para você adquirir. Esse link já está com desconto aplicado, mas é um desconto que dura pouco tempo. Bom, mas independentemente de você adquirir ou não o plano de estudos FATEC para Desesperados, eu sugiro que você comece o teu estudo para a prova da FATEC de um jeito organizado e estratégico. De preferência, aproveite a antecedência que você tem, porque dessa forma você não vai ter que estudar todos os dias. Quando você se prepara para uma prova com mais ou menos 4 meses de antecedência, você pode estudar em torno de 3 a 4 dias por semana. Agora, se você deixa para cima da hora, você vai ter que estudar de 5 a 6 dias por semana, dependendo, até mesmo 7 dias por semana. E cá entre nós, é melhor estudar com mais calma do que deixar para cima da hora. Então, o que eu sugiro? Selecione os dias da semana em que você tem mais flexibilidade na sua rotina, mais possibilidade de você estudar. E se você é alguém que tem uma rotina muito puxada, vale muito a pena você encontrar brechas de tempo no seu dia a dia. Inclusive, isso é algo que muitas pessoas que usam o plano de estudos fazem, justamente porque são pessoas que trabalham, ou então que estão na escola, ou que estudam e trabalham e que têm pouco tempo no dia. E aí, com isso, conseguem fazer, por exemplo, a aula do plano de estudos em 20 minutinhos durante o período da manhã, acordando um pouquinho mais cedo. Depois
depois fazem uma outra etapa dos estudos, por exemplo, uma resolução comentada no horário de almoço, estudam para redação num dia de final de semana. Então, flexibilize a sua rotina para você conseguir estudar. Não fique esperando você chegar no momento perfeito em que você vai ter horas e horas para você estudar, porque isso é uma ilusão que a nossa mente cria. A grande verdade é que a sua rotina não vai se tornar mais fácil para que você consiga se preparar para um vestibular. É você que precisa se adaptar de certa forma para conseguir ter esse preparo. E um conselho para você: não subestime a redação do vestibular da FATEC. Tem gente que deixa para pensar na redação muito perto da prova. Não faça isso, porque a redação ela pode realmente virar o jogo para você. Ainda que a tua nota no vestibular da FATEC seja boa, mas não excelente, se a tua redação for excelente, a tua pontuação final, a tua classificação melhora bastante. Então, comece a já pensar na redação com essa antecedência, a já praticar as habilidades da redação também, porque redação não é uma coisa que de um dia para o outro você vai fazer maravilhosamente bem. A redação é técnica, é prática, é saber quais são as habilidades exigidas, quais são os critérios que a FATEC considera, e tem tudo isso lá no plano de estudos FATEC para desesperados. E quando você tem esse conhecimento e você vai praticando, a tua habilidade de produzir um texto muito bom vai se tornando cada vez mais alta. Então comece desde já a se importar com a redação do vestibular FATEC, crie uma rotina para você estudar e, claro, acompanhe aqui também o canal, porque eu sempre venho trazendo alguma dica ou outra que vai ser muito boa para você. Espero que tenha gostado desse vídeo, um super abraço e nos vemos no próximo. Tchauzinho!